tarde a todos. O meu nome é Juliano Ferreira, eu sou diretor do Departamento de Emitentes da CMVM, que é, como saberão, a autoridade competente pela supervisão dos mercados de capitais e o meu departamento em particular é responsável pela supervisão dos emitentes, tudo o que lhes diga respeito, portanto, das sociedades que procuram no mercado de capitais um meio alternativo, por exemplo, ao financiamento bancário e que, por esse mesmo motivo, passam a ficar obrigados a um conjunto alargado de deveres de informação, sendo que um desses deveres, um dever, como já foi mencionado, que é um dos deveres mais recentes entre nós, o dever de apresentação de informação não financeira. Antes de entrarmos no plano, queria obviamente agradecer o convite que foi dirigido à CMVM e, neste particular, o contributo que poderemos dar para a discussão é, em rigor, também a experiência, ainda que curta, mas a experiência que a CMVM tem, não só naquilo que foi a discussão da própria diretiva, porque a CMVM integra fóruns internacionais de política regulatória ao nível de reguladores europeus e em estreita conexão também com a Comissão Europeia, mas também em todo o trabalho que se tem vindo a fazer desde então naquilo que tem a ver mais com a implementação das medidas decorrentes da diretiva e de uma tentativa de harmonização do modo como esta informação é ou deve vir a ser prestada. E, portanto, é um bocadinho esse o panorama e o enquadramento que vos queríamos trazer, essencialmente apresentando o propósito do relato não financeiro, para ficarmos com uma perspectiva geral dos motivos pelos quais se entendeu atribuir relevância suficiente a este tema para o procurar harmonizar no espaço comunitário através de um instrumento legislativo que é a diretiva comunitária, para percebermos também, e de seguida, aquilo que este tipo de informação releva e em que medida é que tem impacto nos mercados de capitais, portanto, naquilo que é a interação entre dois dos seus principais agentes, as sociedades que procuram financiamento e os investidores que estão dispostos a financiá-la por esta via, e deixar aqui para, de certa forma, também aguçar o apetite e abrir a discussão aquilo que serão os principais desafios do relato financeiro, em particular, tendo em conta aquilo que vos mencionei ser a experiência que a CMVM foi acumulando ao longo deste processo. Quando falamos em informação financeira, todos o sabemos, reconduzimos normalmente a esta tipificação e a estas três categorias. Apenas para recordar, estamos a falar de todas as informações que permitam perceber, compreender o posicionamento, a evolução, o desempenho e o impacto que determinadas questões têm na atividade da empresa, e essas questões são, já aqui foi mencionado, as questões ambientais, sociais, relativas aos trabalhadores, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno. E há aqui um aspecto particular, normalmente estas preocupações ficam-se, ou na opinião pública fala-se apenas em preocupações ambientais, é certo que é um aspecto muito relevante, mas a diretiva quis também atribuir relevo a todas estas componentes em igual medida. Portanto, as questões ambientais são elas mesmas muito relevantes, as questões sociais e relativas aos trabalhadores também, tal como direitos humanos, corrupção e suborno. Portanto, assim é que o tema da diversidade de género é um tema que, e diversidade na composição, para além do género, acaba por ser um tema relevante também neste panorama. Enfim, o relevante aqui é também perceber o propósito, o motivo pelo qual os próprios emitentes, portanto, as sociedades que vão ao mercado de capitais, entendem, para além daquilo que é, obviamente, uma imposição legal, mas qual é o relevo que elas atribuem a este tipo de informação e, em rigor, onde é que poderão obter uma mais-valia pelo facto de demonstrarem este tipo de preocupações e de os incluírem e descreverem nos relatórios. É que, no fundo, a questão de integração deste tipo de fatores e de preocupações na atividade da empresa permitirá, ou pelo menos assim elas o
perspectivam um incremento da transparência da informação que passa para os investidores. Esse incremento da transparência e a existência deste tipo de preocupações é incluído naquilo que é a atividade da empresa para procurar obter obviamente, uma melhor performance, com isso aumentando a confiança dos investidores e dos demais stakeholders, todos aqueles que se relacionam com a sociedade emitente. Portanto, há uma conjugação de fatores, se quisermos, altruísticos, aumentar a qualidade do contexto social e económico onde a sociedade se integra, mas há também um interesse egoístico da sociedade que é através no fundo, de ter este tipo de preocupações, procurar alcançar menores custos de financiamento e uma maior sustentabilidade a longo prazo. E, portanto, é na conjugação deste tipo de interesses que as sociedades que recorrem ao mercado de capitais encontram um propósito para não só a divulgação de informação financeira, mas efetivamente implementar este tipo de preocupações naquilo que é o exercício da sua atividade. Isto conjuga-se depois com uma perspectiva, enfim, não necessariamente idêntica, mas pelo menos confluente, que é a perspectiva dos investidores. E se olharmos historicamente, na razão de ser da atribuição de relevância a este regime e a este tipo de informação, não está necessariamente um instrumento legislativo, ele veio depois para aumentar a consciência dos emitentes para o relevo deste tipo de informação e para harmonizar procedimentos, mas inicialmente o foco esteve na perspectiva dos investidores, sobretudo aqueles com maior capacidade de influência naquilo que é a atividade dos emitentes, os investidores, os gestores de ativos, que passaram eles próprios na ótica de melhor fundamentar a escolha do seu investimento que recaía numa empresa sobre a escolha que poderia recair noutra. No fundo, foram esses investidores que começaram, pelo menos, por propulsionar o interesse neste tipo de informação. E qual é a lógica dos investidores? Na perspectiva dos investidores, trata-se apenas de integrar fatores ambientais, sociais e de governance no processo de escolha do destino do investimento. A rigor, perante as múltiplas possibilidades que têm de alocar os seus recursos, e muitas vezes são recursos que lhes foram conferidos e confiados por terceiros, os investidores passam a ter, pelo menos, estes elementos como objeto de preocupação para justificar a destinação do seu investimento, procurando com isso um processo de tomada de decisão mais informado e eficiente, mitigando riscos e procurando alcançar, lá está, mais uma vez, um interesse egoístico, uma maior rentabilidade para eles próprios e para aqueles que lhes confiaram os seus ativos sob gestão. E, portanto, há aqui uma lógica também ela altruísta, se quisermos, um investimento responsável, mas que se conjuga necessariamente com um interesse patrimonial, financeiro, se quisermos, de rentabilização daquilo que são os capitais que são afetos a determinado tipo de investimentos. Os instrumentos de impulso do relato financeiro vieram corporizar aquilo que começou por ser uma necessidade identificada pelo mercado, pelos agentes de mercado, pelos investidores, pelos primeiros emitentes que começaram a divulgar relatórios de sustentabilidade e que incluíam determinadas variáveis não exclusivamente financeiras. E, portanto, estes instrumentos, em particular a diretiva, vieram como que harmonizar para garantir que todos os emitentes, dentro, enfim, de determinadas características, ficassem obrigados a divulgar este tipo de informação para que os investidores pudessem fazer precisamente um juízo, pudessem tomar uma decisão de investimento ou desinvestimento mais esclarecida. Esta diretiva veio a ser transposta mais recentemente pela Lei 89 de 2017, mas no nosso ordenamento jurídico havia já outros instrumentos de onde era possível retirar preocupações não estritamente financeiras
naquilo que era a informação que devia ser prestada pelos emitentes aos investidores. E por isso assinalo aqui, apenas para efeitos de enunciação, as regras começaram por ser recomendações e que evoluíram depois para exigências de divulgação de informação sobre o governo das sociedades, sobre práticas de governo, questões do foro interno, o modo como a sociedade se organiza, como os órgãos sociais interagem, os mecanismos de controlo. Portanto, esta é uma primeira ótica que vai de encontro a uma das preocupações hoje vertidas na diretiva, que são as preocupações de governance, em particular no que diz respeito à transparência dos procedimentos, dos órgãos, dos processos e com a Lei 28 de 2009 também sobre a remuneração dos órgãos sociais, aspecto também ele relevante para que os investidores possam ter uma panóplia diversificada de informações que lhes permitam decidir qual a melhor forma de alocar os seus capitais. Em conexão também com um dos pontos que resulta da diretiva, temos o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres, que vai precisamente tocar no tema da política de diversidade, que é também um aspecto muito relevante da informação a prestar pelos emitentes. Em Portugal é de facto um regime recente, há alguns países que não transpuseram, no espaço comunitário não transpuseram, estão ainda em fase de transposição da diretiva, Portugal já o fez. Isto aplica-se, no fundo, esta exigência informativa aos reportes que se efetuem a partir de 2018, abrange apenas as grandes empresas com mais de 500 trabalhadores. Existe também, como já aqui foi mencionado, a intervenção e a responsabilização dos órgãos sociais a quem compete a preparação desta informação, em particular o órgão de administração, com a intervenção de órgãos de fiscalização naquilo que é o âmbito das suas competências e passa também por uma palavra dos acionistas no momento de aprovação ou reprovação do relatório que lhes é apresentado em Assembleia Geral. Em termos de conteúdo da política, foi também já, de certa forma, mencionado, deve ser identificado o modelo empresarial, devem dizer-se quais foram as políticas, ou quais são as políticas que a empresa adota relativamente a essas questões e também depois, no momento subsequente, os resultados dessas políticas e os principais riscos associados, usando para o efeito indicadores-chave de desempenho que se adequem efetivamente àquilo que é a atividade do emitente. E este é um aspecto importante. O relevante não é cobrir cada um dos vários aspectos, é apresentar informação de qualidade relativamente aos aspectos que sejam efetivamente relevantes para aquele emitente. A ideia não é, de facto, produzir informação só por produzir, é produzir a informação que seja relevante, que demonstre efetivamente quais são aquelas preocupações que dizem respeito à atividade da sociedade, porque são essas aquelas que, na verdade, relevam depois para quem tem de formar um juízo sobre o investimento ou desinvestimento neste tipo de emitentes. Em termos de política de diversidade, passar também muito brevemente sobre as novas exigências, há que incluir, e aqui é para um universo ainda mais restrito, é só para as sociedades que tenham ações cotadas, há que incluir no relatório uma política de diversidade que abranja pelo menos estes aspectos: idade, sexo, habilitações e antecedentes profissionais, os objetivos da política, a forma como foi aplicada e os resultados da aplicação. Portanto, todas estas são preocupações que hoje em dia têm de ser objeto de divulgação e de ponderação por parte dos emitentes de ações cotadas. Enfim, infelizmente, olhando para o facto e tendo em consideração a circunstância de o regime ser um regime bastante recente, não há ainda muita informação que nos permita dizer que a divulgação desta informação tem um impacto efetivo nos processos de tomada de decisão. Há, contudo, dados no contexto internacional, olhando para os Principles for Responsible Investment, indicações de que os tais gestores de ativos que aderem a estes princípios têm vindo a aumentar significativamente, o que faz presumir que, de facto, as preocupações ambientais, sociais e de governance são um dos drivers da destinação do seu investimento.
No contexto nacional, portanto, isto na perspectiva internacional e na ótica dos investidores, passando para o contexto nacional e pelo menos para vos dar só aquilo que já é uma antecipação do resultado de algum enforcement que a CMVM tem vindo a fazer sobre este tipo de informação. Temos aqui apenas alguns dados, de facto o histórico é relativamente curto, mas é possível ver que antes do atual regime havia já 3 emitentes, precisamente, e aqui, obviamente, desligado de uma exigência legal que na altura não existia ainda, havia já 3 emitentes que divulgavam relatórios de informação não financeira, provavelmente com outra designação, mas um relatório que abrangia cada um dos pontos que nós vimos serem objeto deste tipo de informação, e pelo menos 13 outros emitentes, de um universo de 43, que, apesar de não apresentarem um relatório integral com informação não financeira, apresentavam nas suas demonstrações financeiras, no seu relatório de contas, vários indicadores não financeiros que demonstravam, pelo menos, que já havia ali uma semente de preocupação com estes temas, enfim, relevantes o suficiente para serem incluídos num relatório financeiro. Com o atual regime e do universo destes 43 emitentes, há 10 que estão isentos, precisamente por não abrangerem o número de trabalhadores que a diretiva definiu, ou por ser uma filial isenta, e dos 33 emitentes abrangidos, há 28 que divulgam a informação não financeira em conjunto com os documentos de prestação de contas, o que nos pode dar alguma indicação daquilo que há de ser o desenvolvimento futuro no sentido daquilo que também já nos foi apresentado aqui, no sentido de termos um relatório integrado, e há 5 emitentes que, enfim, por motivos diversos, decidiram divulgar em separado e não necessariamente ao mesmo tempo que apresentam a informação financeira. Bom, para não me alongar muito mais, diria apenas que, apesar de termos um período relativamente curto de aplicação do novo regime, é possível, desde já, identificar, ainda que muito preliminarmente, determinados aspectos positivos. É possível concluir desde já que esta exigência de prestação de informação financeira promoveu um aumento da transparência e da responsabilização da gestão das empresas pelo posicionamento desta relativamente aos temas que vimos. E, ao mesmo tempo, isso, na ótica do mercado de capitais e dos vários agentes que a ele recorrem, permitiu e resulta como um acréscimo de elementos informativos à disposição dos investidores para formarem, lá está, as suas decisões de investimento. Mas, como tudo, há sempre aspectos a melhorar, há margem para progredir. A própria Comissão Europeia, eventualmente, creio que não terá ainda divulgado, mas o guidance que à data divulgou para efeitos de apresentação deste tipo de informação estará em fase de revisão. Creio que no início do próximo ano este tema, que está obviamente na agenda dos policy makers europeus, irá voltar a estar preenchida com este tema. A expectativa é que haja de facto alguma divulgação pública no início do próximo ano, e como aspectos a melhorar há, enfim, lá está a questão da uniformização das informações a prestar, efetiva ou efetivo incremento da comparabilidade entre os emitentes, que é um tema sempre difícil de tratar, atendendo também às diferentes áreas de negócio e aos ramos de atividade em que se encontram, e também já antes foi mencionado numa das apresentações um correto equilíbrio entre uma abordagem, se quisermos, quantitativa ou qualitativa, e com uma especial preferência, diria, pelo menos na ótica daquilo que são as sociedades que estão no mercado de capitais, para uma abordagem qualitativa, no sentido de darem relevo à informação e aos elementos informativos que são efetivamente relevantes no contexto da sociedade em concreto. Não é de todo, pelo menos o prisma da CMVM, enquanto entidade que supervisiona estas entidades, não é de todo o propósito divulgar informação só por divulgar para cumprir este requisito legal. A ideia é que a informação tenha um propósito e tenha uma efetiva razão de ser. Por fim, principais desafios em termos de informação, mobilização ou divulgação. Há sempre a questão da qualidade da informação, da sua materialidade, da possibilidade de haver uma verificação independente, desde logo pelos próprios órgãos sociais, a Revisora Oficial de Contas, um auditor externo,
Ao tema, enfim, já vimos do relato integrado, que entre nós está ainda a dar os primeiros passos. Há, na perspectiva dos investidores, e sentiu-se efetivamente isso, um custo de entrada no novo tema e de integração dos elementos não financeiros nos modelos de avaliação de empresas. É um caminho que está ainda também no seu início. Há, na perspectiva dos emitentes, uma tentativa de compatibilização daquilo que são os benefícios da divulgação desta informação e de se ter efetivamente estas preocupações com o custo de não só ter alguém a reportar este tipo de informação, mas também implementar os mecanismos efetivamente necessários para que esta seja uma preocupação que depois se possa refletir no relatório não financeiro e, portanto, porque em rigor estes benefícios muito dificilmente se vêem no curto prazo, são benefícios que visam efetivamente a sustentabilidade da sociedade a longo prazo. Na perspectiva da CMVM, o principal desafio será essencialmente a questão da monitorização e enforcement, na medida em que compete à CMVM garantir que a informação que é incluída em qualquer relatório, seja de informação financeira ou não financeira, cumpre determinados requisitos de qualidade, completude, objetividade, licitude, veracidade, e, portanto, há aqui um trabalho também muito relevante que a CMVM deverá fazer no sentido de promover o aumento da qualidade e de dar relevo efetivo também a este tipo de informação. Era essencialmente aquilo que tinha para vos apresentar. Agradeço a atenção de todos, agradeço uma vez mais o convite que foi dirigido à CMVM e fico obviamente ao dispor para eventuais questões que possam ter. Muito obrigado.